nas horas escuras da minha vida. Jesus tá lá. Senhor, fiquei refletindo ali que o Senhor, Ele me ensinou eu perdoar o meu irmão, eu perdoar o meu passado para que eu pudesse dar um passo à frente com o Senhor, para que eu pudesse viver livremente com o Senhor. E não é só perdoar lá atrás e deixar perdoado, é perdoar todos os dias, porque nós precisamos ser moldados pelo Senhor todos os dias da nossa vida. E eu ali agradeci ao Senhor: Senhor, obrigada, porque sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não consigo. E eu te agradeço por ter conseguido pelo Senhor, com o Senhor, ter perdoado meu irmão. E graças a Deus eu consigo falar, consigo dialogar, porque o Senhor me ensinou a perdoar. E uma das vezes, como é importante a gente estudar a palavra do Senhor, uma das vezes a gente vindo embora da escola dominical, a Elô pequenininha, no meio da rua, ela falou assim: mamãe, na verdade a gente não ama ninguém, né? É o Senhor que faz nos amar, que faz a gente amar, porque na verdade a gente não ama. E eu fiquei refletindo ela, eu falei: meu Deus, olha o tamanho da criança, e ela sabe refletir sobre o amor que verdadeiramente a gente não ama, mas o Senhor, Ele faz nós amar, porque Ele nos ensina que além de nós, Ele é o primeiro amor, Ele é o primeiro que nos amou. Então nós temos que ser como Jesus foi sobre essa terra. Não importa o que o irmão fez para nós, não importa o que vamos passar, temos que amar e temos que perdoar. Amém? Aleluia, santo é teu nome, Pai. É hora de te bendizer, é hora de te adorar, é hora de levantarmos as nossas mãos e te invocar, te bendizer, te exaltar, Pai, porque tudo o Senhor tem feito por nós, tudo o Senhor há de fazer sobre a nossa vida, Pai. Então nesta noite nós queremos entregar ao Senhor de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, Pai. Nós queremos nos dedicar, Pai, diante de Ti, queremos nos derramar diante dos Teus pés nesta noite, Pai. Que o Senhor venha receber o nosso louvor, que o Senhor venha receber a nossa adoração a Ti, Pai. Que essa noite não venha ser em vão, Pai. Que essa noite, Pai, venha ser uma noite de adoração, uma noite de clamor, uma noite de exaltação, Pai, porque o Senhor merece todas as coisas, Pai. É o Senhor, Pai, que é merecedor, Pai, no nosso meio. É o Senhor que é exaltado. É o Senhor, Pai querido, que é bem-vindo sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Que os irmãos venham prestar atenção na letra desse louvor. E esse louvor diz que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor, nós não conseguimos nada. Mas quando nós buscamos ao Senhor primeiramente, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele prevalece nas nossas vidas em todos os tempos, porque o Senhor, Ele não falha, o Senhor, Ele não nos deixa só, o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo, e sem o Senhor, tudo é perca, mas com o Senhor, tudo nós ganhamos. Amém? Que possamos, Pai, buscar a Tua presença todos os dias da nossa vida, Pai. Que possamos, Pai, estar diante de Ti todos os dias das nossas vidas, Pai. E que esses dias, Pai, não venham ser, Pai, à toa, que esses dias não venham ser em vão, mas que esses dias, Pai, venham ser de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, Pai. Porque o Senhor está com os ouvidos atentos, que o Senhor está com os braços estendidos, Pai, para nos receber, para nos abraçar, para estar conosco, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai. Que a Tua presença não nos falte, Pai, e que nós não faltamos, Pai, em Te buscar em espírito e em verdade, que nós não faltamos, Pai, em nossa intimidade com o Senhor, Pai, que nós não faltamos, Pai, em tirar um momento da nossa vida para Te servir, para Te buscar, para Te entregar, Pai, a Ti de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, Pai, que viemos Te adorar em espírito e em verdade, que viemos Te adorar, Pai, com todo o nosso ser, com tudo que temos e tudo que somos, Pai, porque quando nós estamos em Ti, nós sabemos que o Senhor não vai faltar sobre a nossa vida.
enquanto estamos em Ti, nós temos a certeza que o Senhor nos alcança, que o Senhor está conosco em todos os tempos, em todos os dias, Pai. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, porque o Senhor é Deus dos deuses, porque o Senhor é médico dos médicos, porque o Senhor é advogado dos advogados, que o Senhor é o juiz dos juízes, Pai, e o Senhor pode revogar a nossa causa, Pai, porque sem Ti, Pai, nós não somos nada, e contigo nós não perdemos, contigo nós vencemos, Pai, contigo nós somos sarados, contigo nós somos curados, contigo nós somos libertos, contigo nós somos restaurados, Pai, sem Ti nós não somos nada, e nós muito bem sabemos disso, Pai, e sem Ti nós não podemos nada, sem Ti, Pai, nós não vamos a lugar nenhum, Pai, mas contigo nós iremos para o céu, contigo, Pai, nós temos a nossa morada eterna, aleluia, Santo. Eu Te levarei por onde eu vou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada eu sei sem Pai, no nosso meio, que Teu Espírito Santo, Pai, venha, Pai, de encontro a nossa vida, venha de encontro ao nosso interior, Pai, e nos liberta de nós mesmos, Pai, nos transforma de nós mesmos, Pai, que Teu Espírito Santo venha fazendo pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que levam o Teu amor, pessoas que abraçam, pessoas que amam, pessoas que perdoam, Pai, pessoas que verdadeiramente querem viver a Tua palavra, Pai, porque o Senhor há de nos direcionar, o Senhor, Pai, há de iluminar os nossos passos, Pai, porque nós estamos em Ti, em o nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos esta noite, Pai, nós Te agradecemos por esta união, nós Te agradecemos por este momento, Pai, nós Te agradecemos pelo fôlego de vida, Pai, nós Te agradecemos pela Tua libertação e pela Tua cura dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, porque o Senhor há de alcançar eles também, Pai, porque a nossa vida aqui não é em vão, a nossa vida aqui não é pelo homem, mas é pelo Senhor, porque nós sabemos que o Senhor alcança enquanto nós estamos aqui clamando um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que varre aonde nós não podemos ir, mas o Senhor pode direcionar os Seus anjos para alcançar aquele que precisa, para alcançar aquele que precisa ser renovado, para alcançar aquele que precisa ser libertado, para alcançar aquele que precisa de uma restauração, para alcançar aquele que precisa de um novo encontro contigo, Pai. Vai de encontro a essas vidas, traga elas de volta para a Tua casa, traga elas de volta, Pai, para o primeiro amor contigo, traga elas de volta, Pai, para a comunhão contigo, traga elas de volta, Pai, para o primeiro amor, para o renovo, porque o Senhor sim pode nos renovar, o Senhor sim pode nos libertar, o Senhor sim pode tirar o velho homem da nossa vida e nos fazer pessoas novas, nos fazer pessoas libertadas, nos fazer pessoas que amam, que levam a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te agradeço, Pai, porque se não for o Senhor, eu não estaria aqui, Pai, se não for o Senhor, Pai, eu não estaria aqui Te louvando, se não fosse o Senhor, Pai, eu não estaria aqui Te bendizendo, se não fosse o Senhor, Pai, eu não estaria aqui respirando, mas é o Senhor
que nos guarda, é o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos escolheu, Pai, para estar te servindo, para estar te louvando, Pai. Aí é que nós entendemos que sem ti nós não podemos nada, sem ti nós não somos nada, Pai. Eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor me amou primeiro, porque o Senhor me amou antes de eu chegar no ventre da minha mãe. Que o Senhor que me formaste, foi o Senhor que me fez, foi o Senhor, Pai, que me trouxe a este mundo. Eu te louvo, eu te exalto, Pai, eu te glorifico. Santo, santo é o teu nome. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Pronto para ouvir o Senhor nesta noite. Amém. Pai querido, Pai santo, usa o teu filho nesta noite, toma a vida dele, Pai querido, toma a vida dele nesta noite como nunca, Pai, e que teu Espírito Santo desça sobre a vida dele, que teu Espírito Santo desça, Pai, sobre a vida dele, e toma a boca dele, Pai, nesta hora. Pai querido, Pai santo, faça o teu querer, continua, Pai, fazendo o teu querer no nosso meio nesta noite, e toma, Pai, a vida do teu filho. Toma a vida, Pai, do teu servo, e que ele venha trazer, Pai, que o Senhor venha trazer a lembrança dele, Pai, aquilo que ele estudou, aquilo que ele, Pai, meditou sobre a tua palavra para trazer a tua palavra nesta noite, Pai, e que todo mal, todo levante do inimigo, tudo aquilo que nos impede, Pai, de ouvir a tua palavra, todo aquele, Pai, que nos impede de ouvir o teu querer nesta noite, caia por terra, em o nome de Jesus, Pai, porque nós viemos buscar nesta noite um Deus vivo, um Deus libertador, Pai. Usa, Pai, toma a vida do teu filho nesta hora. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, pelos teus grandes feitos sobre as nossas vidas, Pai. A ti todo louvor e a ti toda a glória. Em o nome de Jesus. Amém. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Vamos agradecer, porque o mais o Senhor já tem falado conosco já, irmãos. Louva a Deus que Ele já tem usado os louvores, usado as pessoas aqui para falar conosco. Quero deixar um versículo para os irmãos. Um versículo. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 45. Livro de Gênesis, capítulo 45. Aleluia. Verso 14. Aleluia. Irmãos, livro de Gênesis, capítulo 45, verso 14, vai mostrar o que, irmãos? Algo muito difícil de ser feito, irmãos. Muito difícil de ser feito. Muito difícil. Por tudo que José passou, irmãos, era algo muito difícil de ser feito. Como nossa irmã Sueli disse aqui, ao escutar a voz, ao ver, vinha-se a lembrança do que ela passou. Muitas das vezes conosco é assim, irmãos. Ao ver, ao escutar a voz, vem em nossa lembrança aquilo que nós passamos. Aí o perdoar se torna muito mais difícil. O perdoar se torna algo que tem que vir de Deus para a gente, irmão. Senão a gente não consegue fazer. E José, depois de ter passado tudo que ele passou, sofrido tudo que ele sofreu, verso 14, e lançou-se ao rosto de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. No verso 15, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele.
Irmão José não tinha feito nada que era de errado. Seu pai dá uma túnica a ele, de manga longa e colorida. Isso despertou a inveja, irmão, dos irmãos sobre José. Então, às vezes você tem vivido por inveja, irmão, de pessoas sobre a tua vida. Aí você fala, meu Deus, eu não tenho feito nada, eu não tenho nem nada. Para que você tenha inveja de mim? Eu não tenho nada. Por que essa inveja da minha pessoa? Essa inveja é porque elas querem só o que você tem, irmão. Querem só o que você tem. Mas eu não tenho nada, presbítero. Mas o nada que você acha que tem, para elas é muito. E José só fazia aquilo que o pai o ordenava. Era de ver os irmãos de vez em quando. Porém, esse nada que José fazia despertou sobre os irmãos uma inveja. E vamos fazer o que com esse menino? Vamos fazer o seguinte: vamos se livrar desse menino. Muitas das vezes as pessoas tentam se livrar de você, irmãos, e a gente fica com uma raiva tão grande, sem saber o que fazer. Mas entenda que tudo o que você passar na sua caminhada tem um propósito de Deus, irmãos. Tudo que você passar na tua caminhada tem um propósito, um direcionamento de Deus, irmão. Porque as coisas saem do meu controle, saem do teu controle, mas do controle de Deus não sai, irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, seja ela boa ou ruim, mas todas as coisas vão contribuir. Bem-vindo, mas eu estou num aperto danado. Esse aperto danado vai contribuir para o seu bem lá na frente, irmãos. Porque aquele menino, ele vai ao campo para ver os irmãos como o pai tinha ordenado. Porém, seus irmãos, tramando contra ele, jogam ele dentro de um buraco, irmãos. E ficam ali pensando, o que a gente vai fazer com esse menino? O que a gente vai fazer com esse problema aí? Porque não tinha feito nada. Nada. Dentro daquela cisterna, ele ainda pensava que os irmãos iam tirá-lo daí. E eu dizer, para brincadeira, nós estávamos só brincando com você. É só você parar de ser puxa-saco, parar de fazer tudo que o pai manda, parar de nos espionar, foi uma brincadeira. Mas não, irmãos. José, irmão, ele segue a mesma linha de Jesus. Ele é retirado daquele poço, porque ele foi traído, como foi traído Jesus, pelos seus. Jesus foi vendido, irmão, a preço de escravo, que são 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. E José é semelhante. Foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana que estava passando rumo ao Egito. Vamos fazer o seguinte: vamos vender José e vamos dizer ao pai que o animal o pegou, que o animal o devorou. Irmãos, aquilo que é promessa de Deus na tua vida, irmão, não tem como o inimigo parar e nem esconder, irmão. Aquilo que é promessa de Deus na tua vida tem que se cumprir, irmão. Não é que vai, não, é que tem que se cumprir. Porque se Deus prometeu, irmão, ele se garante de fazer acontecer. Acontecer. Porém, aquele menino retirado daquele buraco, vendido como escravo, irmão, imagina a angústia do menino de 17 anos, indo numa caravana e olhando os irmãos de longe, falando: o que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que eu fiz? Eu falei para os irmãos de segurança que não deixaram entrar com tênis, com uma bota de bico de aço. Eu já fiquei indignado. Eu imagino José olhando, falei: são meus irmãos. São meus irmãos. Irmão, muitas das vezes, irmão, vem bem de pertinho da gente, irmão. Vem bem do ladinho, irmão. É bem de onde você menos espera, vem a pancada. É porque você não esperava que ia vir daqui. Tá vendo aqui? Não, que legal. Eu tô com a família, aqui eu tô do lado. Aí é que vem a pancada, que você não esperava. Você não imaginava que ia sair dali. E isso, irmão, causa uma revolta, porque você fala: meu Deus, você... Eu nunca imaginava que você ia fazer isso comigo. Eu nunca imaginava. Essa revolta que acontece na nossa vida é porque a gente não esperava que ia vir daqui. E vem, irmãos. Esse menino indo
rumo ao Egito, e olhando os irmãos se distanciando, ele chega num local de mercado. Eu imagino a mente desse menino, pensando, o Senhor falou que ia ser exaltado, lua, estrelas, eu me reverenciar. Eu estou jogado aqui no meio do nada. Cadê aquilo que o Senhor falou para mim que ia fazer na minha vida? Cadê? Sabe quem sou eu hoje? Um escravo. Eu sou o nada. Eu sou o nada. Ou eu e você esquecemos da promessa, irmão. Mas Deus não esquece, não. Eu e você, irmão, por devido à situação, à dificuldade, os apertos da vida, nós falamos, meu Deus, será que vai acontecer mesmo? Será que o Senhor vai cumprir isso mesmo? Deus fala, o Senhor falou, eu garanto. Mas o homem está com o corpo amortecido. A mulher já cessou o costume. Eu criei mulher e criei homem, para mim tanto faz. Se tem 20, se tem 100, se tem 200 anos. Se eu disser que vai gerar, vai gerar. Se eu fiz gerar uma virgem, quem dirá uma mulher que não é? Quem dirá a mulher que tem marido? Se eu fiz uma que era virgem, sem marido, gerar, quem dirá se que tem marido? Mas muitas vezes duvidamos da promessa, porque achamos muito longe essa promessa, muito distante da nossa realidade, irmão. E muitas vezes o que para a nossa bênção, que segura a promessa de Deus sobre as nossas vidas, é o nosso duvidar. Porque a Bíblia diz que o homem que duvida é semelhante ao do mar, que vai e volta, vai e volta. Não pense esse homem que vai receber alguma coisa. Porém, quando José está naquele local e é vendido e vai para a casa de Potifar, ele fala, poxa, melhorei um pouco mais agora de vida. Eu não sou mais um rapaz jogado no meio da rua, um escravo jogado na rua, num mercado sujo. Agora eu estou dentro de uma casa. Agora eu vou governar essa casa, eu vou ajudar nessa casa. Eu vou fazer as coisas que é necessário dentro dessa casa. Eu vou fazer o que é certo dentro dessa casa. Mas, irmãos, entenda. Dentro de José ainda tinha. Por que fizeram isso comigo? Por que fizeram isso comigo, Deus? Por que eu fui vendido? Por que me tiraram da minha família? E naquela casa, fazendo o que era certo, buscando ao Senhor, ele foi novamente caluniado. Não bastava ser vendido pela família, agora ele é caluniado. Agora ele é tido como um homem violentador de mulheres. Um homem que correu para não fazer o que era errado. Agora ele é tido como um violentador de mulheres. Ô Senhor, se eu sou apertado, entenda, José, ele segue a linha de Jesus. Ei, você, Jesus, é filho de Beelzebul, chefe dos demônios, é isso que você é. E só assim para você expulsar esses demônios, você é o chefe deles. Olha do que Jesus teve que passar, irmãos. É quando José é chamado de violentador, um homem que não tocou naquela mulher, vai para a prisão, irmãos. E na mente dele ainda continua, irmãos. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Dentro da cadeia, angustiado, tendo que governar agora a cadeia. Eu estava dentro de uma casa, agora tenho que governar a cadeia. Cadeia. Será que as promessas que o Senhor fez vão se cumprir na minha vida ainda? Será que vão se cumprir? Porque eu estou aqui no meio dos presos, num lugar sujo, enquanto meus irmãos estão no lugar limpo. Quer dizer, as pessoas que fizeram errado comigo estão vivendo bem. Estão bem. E eu, que não fiz nada, estou pagando o preço. Nós olhamos como Asaf, Senhor, esse povo morre farto de dias. Farto de dias. E nós, de todo lado, nós sofremos aperto. Se aqui em vão eu tenho ido para a igreja, se aqui em vão eu tenho me resguardado, se aqui em vão eu tenho me afastado do pecado. E Asaf disse, por pensar nisso, eu quase me desviei. Eu quase me desviei. Mas José, dentro daquela prisão, ele se manteve firme ainda, irmão. Pensando, não, se o Senhor fez a promessa, eu creio que um dia vai cumprir. Vê dois homens discutindo sobre um sonho. Ele se aproxima, escuta.
dar a interpretação. Aqueles homens, antes de sair, ele falei: quando você sair, lembra-te de mim. Aqueles homens saem. Um vai para a forca, perde a cabeça, e o outro volta para os afazeres e esqueceu de José. Irmãos, entenda que a vida que esse jovem estava passando, creio que ele deveria já estar com seus 18, 19 anos, mas olha a situação da vida desse jovem, irmãos. Vendido, acusado e esquecido. É o que você e eu temos vivido às vezes, irmão. Vendidos, irmão. Acusados, sabe? Traídos. E muitas das vezes, o que segura nós nessa vida, sabe, de aperto, é o que foi feito agora no final. Ele lança-se aos braços dos irmãos, chora e beija, irmão. Que a parte mais difícil dessa mensagem é essa, irmãos. É depois de sair da cadeia, virar governador, estar bem, no lugar de destaque. Mas dentro da alma dele tinha algo ainda que o segurava, irmãos. Às vezes parece que está bem, irmão, parece que está tudo certo, mas dentro da gente tem algo que está incomodando, que não está certo, que ainda falta se acertar. Quando a irmã Soledade estava falando, eu fiquei imaginando, olhando, parecia que estava tudo certo, mas faltava algo ainda, irmãos. Faltava um perdão. Ele chega diante dos irmãos. Os irmãos vindo comprar. Você imagina a cena, irmãos. Como nossa irmã Silvana falou, a vontade era de falar. A vontade é de falar. É, né? E agora? E aí, bonitão? E agora? Eu sou governador. Se eu quiser, ó, faca em você. Não sai ninguém vivo daqui se eu quiser. Se eu quiser. A vida agora está nas minhas. Você que me jogou dentro do buraco. Essa é a parte difícil. É olhar e dizer: ei, se eu quiser já é, hein? Tu não volta mais para papai. Se eu quiser. Ele olhou e lembrou do que foi acontecido. Ele lembrou. Vamos ver se esse povo mudou. Vamos ver se eles mudaram. Pega Benjamim. Que é o mais novo, é você, Benjamim. Então, põe aí um copo aí na bolsa de Benjamim e eu vou segurar Benjamim. No meio do caminho, os soldados vão atrás, pega Benjamim, traz de volta. E a taça de ouro estava na bolsa desse aqui, ó. Segura aí que a gente vai jogar na prisão. Senhor, não faça isso. Porque nós tínhamos um irmão. Mas ele foi tomado de nós. Nós tínhamos um irmão. Ele foi tomado de nós. Se o Senhor tomar Benjamim, nosso pai não vai aguentar. Fica conosco. Olha só, não se arrepende fácil. Você viu como causa o arrependimento? Sem acusação, sem mostrar, sem falar do teu erro. Como traz à tona aquilo que estava errado. Por isso que a Bíblia diz que o justo não se justifica. Quando Jesus entrou na casa daquele homem que sobe numa figueira e fica, ele olha, isso aqui eu desço depressa, que hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus chegou e sentou. A música continua, o ambiente continua. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. É, Zaqueu? Hoje chegou salvação a essa casa. Jesus falou que ele era ladrão? Em momento algum. Em momento algum, irmãos. O que causa arrependimento, irmão, é a presença de Jesus que causa arrependimento, irmão. O que causou o arrependimento daquelas mulheres, sabe, daqueles irmãos de José, foi aquilo que estava na vida de José ainda. Aquela essência que Jesus tinha deixado, que Deus tinha deixado dentro da vida dele, continuou ainda. A essência do menino de 17 anos continuou ainda. Ele poderia ter acusado, poderia ter falado: não, só quero ver vocês mudaram. E após ver a mudança, irmão,
Ele traz os irmãos dele, irmão, e se revela a eles. E chega a parte mais difícil, dizer: o que vocês fizeram é o plano de Deus. Tudo que eu passei, escravo, violentador, preso, tudo que eu passei é o plano de Deus. Você só foi usado como instrumento de Deus. Só isso. Entender isso, uma maturidade enorme de José, irmãos. Perdoar os irmãos que tinham feito ele perder a parte, vamos dizer, de estar com o pai, de estar com a mãe, de estar em família por tantos anos, irmão. É muito difícil. É muito difícil. Chegar a dizer que te perdoa, porque só José e Deus sabe o que ele passou, irmão. Só eles dois sabiam o que ele passou. Ele tem que perdoar, irmão, daqueles irmãos. Quando ele perdoa, irmão, as coisas entre José mudam. Tanto que José, quando teve um filho, ele coloca o nome dos filhos de Manassés e Efraim. Deus apagou o meu passado de sofrimento e dor. Que Deus apague, irmãos, o seu passado de sofrimento e dor. Que Deus apague, irmão. Porque como diz a palavra, dos seus pecados eu não lembro mais. Deus apague da tua mente o seu passado de sofrimento e dor. Minha mulher às vezes começa a falar para mim: você não lembra disso? Não lembra? Eu não lembro. Ó. Essas coisas eu não consigo nem lembrar. Deus é maravilhoso que eu não lembro. Eu lembro, é tão ruim para lembrar dessas coisas. Coisa ruim, não lembro. E eu falo assim: Deus, aplica Manassés e Efraim na minha mente. Eu esqueço, Senhor Deus, essas coisas que vão me angustiar. Porque eu tenho que olhar para a cara da pessoa, Senhor. Eu tenho que olhar para a cara da pessoa. E se eu ficar lembrando, Senhor, se eu ficar lembrando, aí eu... Então, Senhor, apaga, Senhor. Apaga. Tira, Senhor. Porque só assim eu consigo perdoar, Senhor. Só assim eu vou conseguir caminhar lado a lado. Lado a lado. Porque você tem que escolher. Ou tu vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Você não quer ficar junto com ele? O que vocês vão fazer? Eu fiz um céu só. Vocês vão ficar junto lá. Se você não perdoa, para onde você vai? Decida você. Se você perdoa, são vocês dois. Se você não perdoar, alguém tem que ir para o inferno. Que lá, infelizmente, eu não fiz divisória. Lá vai se assentar todo mundo juntinho. Todo mundo juntinho. Senhor, mas o cara não vale nada, é um tranqueira. Não presta, né, filha? Eu estava comendo, sabe com quem? Com Judas. Eu valia e comia Judas. Aí o pessoal colocando na bolsa e ele... O pessoal colocando na bolsa e Judas... E eu sabia que poderia me negar. Eu sabia. Mas eu estava comendo juntinho com eles, filho. Juntinho com eles. Antes que viesse, irmão, antes que viesse o erro, ele já tinha perdoado. Tanto que ele chega a dizer: amigo, um beijo você me trai. Deus ainda precisava que Judas se arrependesse para ter perdão. Ele não conseguiu se arrepender. Deixou o remorso corroer, irmão. Então muitas das vezes o que nos falta, irmão, é liberar esse perdão, irmãos. O que vai te mudar de fase, te mudar de etapa, irmão, é perdoar, irmão. É liberar, irmão. Porque o perdão, irmão, vai segurar muita gente. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que precisa perdoar, perdoe. Não é fácil. E lançou-se ao pescoço dos seus irmãos, o beijou. Imagina, te fez um mal. Te privou da tua parentela. Você tem que fazer o quê? Lançar o pescoço, beijá-lo e perdoá-lo. Coisa difícil, irmão. O rapaz que ficou com meus 20 mil reais do meu carro, que me deu o golpe dos 20 mil, se eu achá-lo,
Se eu achá-lo, não é bola no pescoço, não. O médico aqui que eu fui no pescoço. Você viu como é a situação? Uma Bíblia linda. Se eu achar o rapaz que me deu aquele golpe de 20 mil reais. Aí, filho, tomar que o dinheiro tenha valido para alguma coisa. Eu te perdoo. Porque senão, eu fico agarrado junto com você. Eu usei com drogas e mulheres. Te perdoo também. É isso que é difícil. Privado da parentela, privado da presença do Pai. Teve que lançar-se aos braços e dizer: tudo que vocês fizeram contra mim foi o plano de Deus. Vocês não fizeram nada contra mim. Nós te jogamos dentro do buraco, nós te vendemos. Vocês não fizeram nada contra mim. Fiquem em paz. Vocês não fizeram nada contra mim. Tudo estava nos planos de Deus. Se vocês não fazem isso, nós todos tínhamos padecido. Se vocês não tivessem feito isso, nós todos tínhamos perecido. Isso é perdoar, irmãos. Perdoar, sentar na mesma mesa agora e comer juntinho. Foi isso que ele fez. Vai lá e busca papai. Traz o pai. Traz o pai. Traz o pai. Porque a promessa que foi feita foi que eu seria o maior. Eu seria o maior. E José foi o maior de todos os seus irmãos. A promessa, mesmo por tardia, teve que se cumprir, irmãos. Depois do perdão. Qual foi o sonho? As estrelas, o sol e a lua. Tudo à minha frente. Os irmãos e o pai. A promessa tem que se cumprir, irmãos. Mas só se cumpriu por quê? Porque você perdoou. Porque você perdoou. Você poderia ter matado eles tudinho, sabia? Mas você perdoou. Então o perdão, irmãos, te faz mudar de fase. É o perdão que vai movimentar a tua bênção. É o perdão, irmãos. Às vezes que está segurando a tua vitória, irmão, é a falta de perdão, irmãos. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Eu não entendo como Jesus conseguiu, irmão, fazer aquilo naquela cruz, depois de ser espancado por túneis e soldados, ir de cueca para a cruz, ser cuspido à beira do caminho, irmão. Pessoas que ele ajudou, cuspindo nele. Vou chegar lá em cima e dizer: Pai, perdoa eles, Pai. Jesus estava igual a José, tinha toda a autonomia. O céu estava assim, ó, fervendo, irmãos. Querendo que Jesus falasse: ei, está liberado, pode descer. Não tinha ficado um ser humano vivo na terra. Não tinha ficado ninguém. Mas não, Pai, perdoa eles, Pai. Filho, até aqueles que te espancaram, perdoa, Pai. Aqueles que te viraram, filho, ao avesso e mostraram suas costelas, perdoa, Pai. Perdoa. Te fizeram urinar, filho, perdoa. Filho, pegaram uma buchinha do pinico e colocaram na sua boca, filho, perdoa, Pai. Eles não sabem quem eu sou ainda. Eles não sabem quem eu sou. Perdoa, sabe por quê? Eles não sabem quem você é. Filho, herdeiro, ó, que vai morar no céu. Só entra no céu quem perdoa. Então, eles não sabem quem você é. Perdoe. Sai daqui essa noite entendendo: eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. A minha vida só vai mudar quando eu perdoar, irmão. Sua vida só vai mudar quando você perdoar, irmãos. Eu não estou dizendo que ninguém nossa irmã, ele falou, não é perdoar e não queria olhar na cara, não, irmãos. Isso não é perdão, não, irmão. Não é perdão, não. Ele perdoa, mas fica longe de mim. Isso não é perdão, não, irmão. Não é perdão, não. Perdoar, irmão, infelizmente, é você ter que olhar nos olhos. Depois. Isso é perdoar. É olhar nos olhos para ele. Te perdoo. Eu sei que você fez comigo, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu vou ter que agora amar essa pessoa. Não é eu não. Amar os vossos inimigos.
É ela que diz, não eu não. Não dá para seguir meia Bíblia. Se desse para rasgar só a metade que eu quero, só tirava umas folhas aqui, colava tudo de novo e tirava essas frases, mas infelizmente está aí. Amar os seus inimigos. Perdoar quem te persegue. Perdoa quem te persegue. Perdoa. O cativeiro de Jó só virou e ofereceu sacrifício em perdão pelos amigos. Porque os amigos foram diante de Deus. Deus falou: foi comigo que vocês errou. Foi com Jó. Volte lá, peça o perdão dele. Se ele oferecer sacrifício, eu escuto. Se não, foi com Jó que eles erraram. E quando Jó perdoou os amigos, o cativeiro dele mudou. Quer mudar de cativeiro? Perdoe. Amém? Coloque sobre os pés. Louvado seja Deus. Eu sei que é duro perdoar, irmãos. Mas melhor para quem perdoa, irmão, do que para quem está recebendo perdão. Pode ter certeza. Melhor vai ser para você que está perdoando do que para quem está recebendo, irmãos. Tenha certeza. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que Ele se fez presente. Senhor Deus, querido, Pai querido, nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, diante do Senhor, meu Pai querido, e dizer: não é fácil, meu Pai. Sabemos que não é fácil perdoar, Senhor Deus, aquele que tem nos caluniado, tem nos, Senhor Deus, afligido, tem nos humilhado, Senhor Deus, Pai querido, mas nos ajuda, Senhor Deus, a perdoar, Pai querido. Aquele Pai, Senhor Deus, diz ao Senhor: Pai, aumenta a minha fé. Essa noite eu peço ao Senhor, Pai querido, aumenta o nosso amor em perdoar, Senhor Deus. Nos ajude a perdoar, Senhor Deus. Senhor Deus, muitas das vezes nós estamos parados no mesmo lugar, Senhor Deus, por falta do perdão, Senhor Deus. O perdão, Senhor Deus, Ele liberta, mas a falta dele, Senhor Deus, é como uma âncora, Senhor Deus, que nos deixa arraigados no mesmo lugar, Senhor Deus. Então nos ajuda a perdoar, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, as feridas que há aqui dentro de nós, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor tocando, meu Pai querido, vai haver cura, Senhor Deus. Então toca nessas feridas, meu Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a expô-las, para limpá-las, Senhor Deus, em vez de colocar, Senhor Deus, ataduras em cima, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a limpá-las, Senhor Deus, para que possamos ser curados, Senhor Deus. Pai querido, que haja perdão entre nós, Senhor Deus. Que haja manifestação da Tua glória sobre nossas vidas, Senhor Deus. Que haja o direcionamento, Senhor Deus, do Senhor, Pai querido, para que possamos perdoar, Senhor Deus. Crie situações, meu Pai. Crie o ambiente, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer, meu Pai querido. Crie um ambiente para que haja o perdão, Senhor Deus. Crie, Senhor Deus, como o Senhor criou com José, meu Pai querido, um ambiente para que ele pudesse perdoar os seus irmãos, Senhor. Crie um ambiente para que possamos perdoar, Senhor Deus. E nos ajude, meu Pai. Seja manifestado Manassés e Efraim sobre nossa mente, Senhor Deus. Que possamos esquecer, Senhor Deus. Lançar no mar do esquecimento, meu Pai querido, todo o nosso passado de sofrimento e dor, Senhor Deus. Tudo aquilo que foi colocado como jugo sobre nossas costas, possamos nos lançar fora, Senhor Deus. Andar em liberdade de vida, meu Pai, em novidade de vida, meu Pai, pelo vivo e novo caminho, Senhor Deus, que o Senhor nos abriu, Senhor Deus, para que possamos alcançar a medida do varão perfeito, Senhor Deus. Nos ajude, meu Pai querido, a perdoar, Pai querido, aquele que nos tem ofendido, Pai, assim como o Senhor nos perdoou, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja. Obrigado por esta noite maravilhosa, Senhor Deus, de ficar aos Teus pés, por ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pelos louvores, pela oportunidade, meu Pai. Nós Te louvamos pelas pessoas que aqui estão, Senhor Deus, porque o Senhor tem usado a cada um delas, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela Tua presença, Senhor Deus, no nosso meio, Senhor Deus. Pai querido, leva a Tua igreja guardada e protegida, meu Pai querido. E se amanhã vier nos pertencer, meu Pai querido, que venha a ser um dia de perdão, de vitória, Senhor Deus, sobre o nosso eu, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.